Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos, a mais uma aula aí do sábado. E hoje nós vamos revisar um pouquinho dos conteúdos, que nós vimos durante a semana. Então, na disciplina de História, nós estávamos vendo sobre a Revolução Industrial, creio que vocês se lembram bem, Nós passamos essa semana toda trabalhando esse tema, certo? E vocês sabem que a Revolução Industrial, que ela foi iniciada na Inglaterra por volta de 1760, foi um conjunto de mudanças, profundas no modo de que os seres humanos produziam as mercadorias, até o modo com que eles passaram a viver e se relacionar com os outros também. Essa Revolução Industrial trouxe uma mudança bastante branda, certo? Então, o que aconteceu? O modo de produção ele foi se transformando, O que era antes fazia parte do artesanato, em que as tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa, No caso, por exemplo, confecção de sapatos, o sapateiro criava o próprio modelo, ele mesmo cortava, costurava e colava o couro. Então, o próprio artesão, ele era o dono da matéria-prima e das ferramentas, da oficina que ele tinha, certo? Então, a partir aí do século XV, com as grandes navegações, as conquistas de mercadorias vindas da África e da Ásia e na América também, aumentou muito a procura por produtos, certo, europeus, e muitos negociantes na Europa, eles passaram então a reunir trabalhadores em grandes oficinas e oferecer a eles matéria-prima, com a remuneração, salário, vamos dizer assim, pelo serviço que eles realizavam. Então, de acordo com o que eles produziam, eles ganhavam um determinado valor, certo? Essa forma de produção, ela começou a ser chamada de manufatura, certo? Manufatura. Nela, a oficina e as ferramentas, elas passavam a pertencer a um determinado capitalista e cada trabalhador fazia sua parte no trabalho. Porém aí, depois, com a criação de máquinas industriais movidas a vapor, ocorreram mudanças profundas. E aí a gente vai ver o cenário da Revolução Industrial, Cada uma dessas máquinas, elas substituíam diversas ferramentas e realizavam um trabalho de várias pessoas. Então, um trabalho que várias pessoas faziam e demoravam mais tempo para serem concretizados. Com essa revolução industrial, com essa isenção das máquinas, do trabalho das indústrias, das máquinas a vapor, isso tornaria mais fácil, mais rápido, aceleraria aí a produção dessas mercadorias. Então, as pessoas foram se deixando de trabalhar em casa, certo? Ou nessas oficinas, os artesãos e as pessoas que participavam da manufatura, e passaram a trabalhar nas chamadas fábricas, para um patrão em troca de um salário fixo. Essa nova forma de produção recebeu o nome de maquinofatura. Então, a gente tem aí 3 definições, O artesanato, certo? A manufatura e a maquinofatura, que vai ser aí o trabalho onde vai ser substituído aquilo que fazia manualmente, certo? Pelo trabalho da máquina a vapor, por isso, maquinofatura. Porém, vale salientar que essa chamada Revolução Industrial, ela trouxe, assim, para a vida das pessoas, assim, como para a sociedade, como para o âmbito geral, vários impactos, certo? E várias mudanças. Vamos elencar 3 impactos provocados aqui pela Revolução Industrial, Essas mudanças provocadas pela Revolução Industrial, elas foram muitas, certo? E aconteceram em ritmo bastante acelerado, certo? Entre as mudanças a gente pode citar, vamos lá, o aumento da população mundial, Nos primeiros 100 anos da Revolução Industrial, a população mundial subiu de 600 milhões para 1,2 milhões de habitantes, certo? Na população da Grã-Bretanha e na Inglaterra, o país dos Gales e da Escócia, aumentou mais de 3 vezes. Então, a população
ela aumentou bastante. Muitas pessoas que moravam aí no campo, na zona rural, passaram aí para as cidades em busca de emprego nessas fábricas, tá bom? Esse aumento, ele se deu, como eu já expliquei, a melhoria, sobretudo, das técnicas ocorridas na agricultura e ao desenvolvimento da medicina, certo? Outro impacto bastante importante foi o crescimento dos transportes terrestres, certo? Em meados do século XIX, as ferrovias e o trem já tinham uma importância enorme na Europa e nos Estados Unidos, e uniam o campo das cidades. Eles diminuíam o tempo das viagens e agilizavam o transporte de alimentos, contribuindo para evitar as crises de fome que atingiam a Europa, né, com frequência. A gente viu aí em várias crises que ocorreram durante a história, em que as pessoas passaram fome, passaram por várias necessidades, até por essa questão de ser distante para chegar aos alimentos. E esse crescimento dos transportes, ele começou, né, cresceu a passos largos, e a circulação de pessoas e mercadorias começou aí a ser favorecida, certo? E um terceiro ponto bem importante para a gente fechar nosso vídeo de hoje foi o desenvolvimento do transporte por rios e mares, tá bom? Diante do custo do transporte terrestre, os europeus eles voltaram-se para o transporte por rios e mares, né? Os habitantes da Inglaterra e da França foram os primeiros a construir canais, unindo as cidades fabris, onde tinham as fábricas. Já a ligação entre esses dois países era marítima e se fazia em navios a vapor, tá bom? Em 1860, as grandes companhias londrinas de navegação a vapor, elas transportavam os produtos, pessoas e notícias para as diversas partes da Terra, do Oriente e do Ocidente também. No tocante, os imigrantes de 1850 a 1880 eram cerca de 22 milhões de pessoas. Eles partiram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes, e parte delas veio para o Brasil, certo? Os imigrantes europeus que chegaram no Brasil, eles trouxeram em suas bagagens costumes, alimentos, técnicas, linguagens, que aí enriqueceu mais ainda nossa cultura, provocou ainda mais a miscigenação, né? Essa união de povos que tem no nosso Brasil. Então veja aí né, vários impactos, vários e vários outros impactos que provocou e ainda provoca a Revolução Industrial no nosso meio e nossa sociedade, no mundo todo, certo? Então hoje foi mais uma revisão breve do que nós estudamos e vimos aí pela semana. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu vou deixar aqui um mapazinho mental, certo? Está aí ao longo de todo o vídeo, que vocês possam dar uma olhadinha com carinho, e peço para que vocês desenhem esse mapa mental que eu vou deixar aqui no vídeo, que está passando aí ao decorrer de todo o vídeo, essa folhinha. Desenhem no caderno de vocês. Essa vai ser a atividade para hoje. Desenhar esse mapa mental aí no caderno de vocês e fazer um breve resumozinho sobre o que vocês entenderam do vídeo de hoje, que fala a respeito da Revolução Industrial. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e aproveitem aí o final de semana com prudência e cautela, certo? Se cuidem e até segunda-feira. Beijos!